Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, em 2019 foi alcançado, como referiu, o primeiro excedente orçamental da democracia portuguesa. Isso é absolutamente factual e, apesar da sua reduzida dimensão, nós não o desvalorizamos. Eu repito, nós não o desvalorizamos. Mas é importante saber como é que se chegou a esse resultado e com custos, se for caso disso. Ora, o que a Conta Geral de Estado de 2019 nos revela é que esse saldo foi obtido essencialmente à custa de dois fatores. Por um lado, uma receita superior à projetada, sobretudo ao nível da receita fiscal e contributiva, e por outro lado, uma despesa inferior à projetada, muito por força da subexecução do investimento público. Quanto à receita fiscal e contributiva superior à projetada, dirá o Governo que ela é o resultado do crescimento económico. Pois é, mas isso, Sr. Secretário de Estado, não invalida, pelo menos que possamos fazer 5 considerações a este propósito. A primeira é de que foi o Governo, e não foi a oposição, quem na proposta do Orçamento de Estado para 2019 assegurava uma redução da carga fiscal. Mas o que a realidade nos mostra é que em 2019 a carga fiscal aumentou 0,1 pontos percentuais face a 2018 e levando-se para um novo máximo de 34,7% do PIB. Diga-se, um novo máximo histórico da democracia e da ditadura, se quisermos recuar no tempo. Uma segunda nota para dizer que se gosta ou não deste indicador, e nós sabemos que ele tem as suas limitações, uma coisa também parece certa, é que se o PIB subiu, mas o peso dos impostos e contribuições sociais ainda subiu mais, isso significa que a receita contributiva e fiscal subiu mais do que a atividade económica, pelo que quem paga impostos paga-os de uma forma cada vez mais elevada. Terceira nota, assinalar que em 2019, Sr. Secretário de Estado, o peso do IRS e dos descontos para a Segurança Social na folha dos salários nacional subiu comparativamente com 2018, colocando Portugal no 13º lugar entre os países com as cargas fiscais sobre o trabalho mais elevadas da OCDE. Quarta nota, o crescimento económico que o Governo exibe como uma medalha e que a Sra. Secretária de Estado também o fez, talvez não seja assim tal a grande ideia. E porquê? Na verdade, nós não vemos como podemos celebrar um crescimento económico desta grandeza, daquele que obtivemos em 2009, sabendo que todos os 15 países da coesão, ou seja, aqueles que têm rendimentos per capita abaixo da média europeia e com os quais nós nos podemos comparar, cresceram mais do que nós. Recordar também que em 2019 a Grécia ultrapassou Portugal, passou a Portugal o testemunho do pior crescimento económico no grupo dos 15 países da coesão. Quinta nota a este respeito, dizer, Sra. Secretária de Estado, que em 2019, se olharmos para o PIB per capita em paridades de poder de compra, notamos que ficamos abaixo entre os 27 Estados-membros da União Europeia, tendo sido inclusivamente ultrapassado pela Lituânia e pela Estónia. E, portanto, entre os países da União Europeia nós estamos a empobrecer. Um segundo fator que permitiu a obtenção do excedente orçamental foi, como referi, uma despesa inferior à projetada, muito por força, não apenas, mas muito por força da pronunciada subexecução do investimento público. Sr. Secretário de Estado, o Governo afiançou-nos um crescimento do investimento público equivalente a uma subida de 10% face a 2018, basta ver o relatório que acompanhou a proposta de Estado de Orçamento para 2019. E este deveria ter sido qualquer coisa como 4.853 milhões de euros. Ora, não foi nada disto que aconteceu na realidade. E o que a realidade nos mostra é que em 2019 o investimento público ficou 44,4% aquém do orçamentado. Por investir ficaram aproximadamente 1.000 milhões de euros. Ora, em termos absolutos, já agora referi também, tal como já tinha acontecido em 2016, 2017 e 2018, também em 2019 o investimento público continua abaixo daquele realizado em 2015, ou seja, no último ano da governação do PSD, CDS, PP. 60 milhões de euros abaixo desse valor. Significa isto, portanto, Sr. Secretário de Estado, que o orçamento orçamental foi conseguido em boa medida à custa da deterioração da qualidade dos serviços públicos prestados. E repare, não somos só nós que o dizemos, o próprio Conselho Económico e Social afirma perentoriamente no seu parecer. E se assim não fosse, também a realidade o confirma. Em 2019, Sr. Secretário de Estado, os portugueses não tiveram melhores serviços públicos,
tiveram piores serviços públicos, tiveram serviços públicos no mínimo. E isso já foi particularmente visível no setor dos registros, no setor dos transportes, no setor da saúde e no setor da educação. Dizer ainda, e para terminar, Sr. Secretário de Estado, que diretamente relacionado com esta persistente incapacidade de execução do investimento público está a baixíssima taxa de execução acumulada de Portugal 2020 em 2019, que, ao contrário do propalado pelo Governo, ficou-se pelos 45%, circunstância que o Tribunal de Contas vê com preocupação. E nós também, já que vai colocar pressões muito sérias até 2023, como sabe é o último ano em que os fundos podem ser mobilizados. Por isso, vamos ver o que acontece. Para terminar, Sr. Secretário de Estado, dizer que o ano de 2019 fica marcado pelo primeiro ajustamento orçamental, sim, mas à custa da arrecadação máxima de impostos e contribuições, de serviços públicos no mínimo, no baixo investimento público em percentagem do PIB e em termos absolutos, na baixa taxa de execução dos fundos comunitários e já agora no maior endividamento público, também ele de sempre. Muito obrigado.